Eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitar. Neste episódio, eu recebo Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company, professor extraordinário da Cesar School e presidente do Conselho do Porto Digital. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios do Brasil no que diz respeito à tecnologia e à inovação. O Silvio, para quem gosta de tecnologia, inovação e empreendedorismo no Brasil, é uma grande referência. Para mim, não é o contrário. Bem-vindo, é uma grande honra ter você aqui, Silvio. É um grande prazer. A gente podia adicionar, e eu acho que eu até esqueci de dizer isso para você no começo, mas está em algum pedaço de papel que eu sou membro do conselho da MRV. Membro do conselho da MRV, MRV que possibilita o nosso Habitability. Então, mais um motivo especial para você estar aqui. Muito obrigado. Para quem ainda não conhece o Silvio é uma mescla de pensador com empreendedor serial, uma pessoa que pensa tecnologia e inovação, um grande provocador e vai falar um pouquinho, dentre vários assuntos aqui, falar sobre tecnologia e inovação. A gente vive um momento muito especial para discutir esse tema, né? Momento de mudança, momento de transformação da sociedade como um todo. Então o nosso papo vai ser muito legal. Mas antes, Silvio, dá uma dimensão pra gente do que é o Porto. Acho que o Porto ele se tornou uma grande referência não só no Brasil, mas para o mundo, né? De concentrar a inovação. Primeiro, inovação fora do eixo sudeste no Brasil, que é muito importante, né? Então, dá dimensão para a gente do que é o Porto como esse parque tecnológico urbano e aberto brasileiro. O Porto Digital é uma iniciativa da sociedade civil, é uma organização social que executa uma política pública de criar no centro de Recife, no centro da cidade do Recife, um ecossistema local de inovação, um conjunto de instituições, um conjunto de regras sobre o que fazer no e com o território, um conjunto de organizações civis, todas elas, que se articulam, o Núcleo de Gestão do Porto Digital, o Softex, a CESPRO, o Manguezal, a Associação das Startups, o CEPROP, o Sindicato das Empresas, e outras organizações do terceiro setor que se articulam com o Estado para criar um ambiente numa geografia, portanto, instituições, organizações e geografia, e essa geografia é o centro da cidade do Recife, onde a cidade foi fundada em 1587, o Recife é a capital mais antiga do Brasil, onde nós estamos tentando criar um mega ambiente de negócios e desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação desde 2000. Um esforço que tem 22 anos, começou com 5 empresas e 50 pessoas, e hoje tem 360 empresas, mais de 15 mil pessoas, cerca de 800 empreendedores e 3,7 bilhões de reais de faturamento em 2021, fazendo com que o Porto Digital seja o terceiro maior cluster de negócios no PIB do Recife, logo depois de saúde e construção civil. É um esforço de longo prazo, é um desenho de recuperação da arquitetura, do urbanismo, dos prédios, das ruas, do espaço precioso, histórico, sociocultural do centro da cidade do Recife, que vivia de um porto. Porto, aliás, que fundou a cidade. Foi quase que como se fosse o contrário. A capital de Pernambuco não era exatamente o Recife, era Olinda. E houve uma cisão, vamos dizer assim, num episódio conhecido como a Guerra dos Mascates, onde a capital se mudou para Recife, porque a situação do Porto do Recife, do ponto de vista de presença de navios, de entrada e saída de navios, era muito mais interessante do que a de Olinda, do ponto de vista de proteção dos navios, do ponto de vista de navegabilidade e assim por diante. Esse porto começou a se mudar para uma situação a 50 quilômetros do Recife, ao sul do Recife, há basicamente uns 70 anos. É o lugar onde hoje tem refinarias, indústrias, um polo petroquímico, um polo farmacoquímico, de energia e assim por diante.
E, obviamente, em função dessa migração e dos processos globais de informatização, globalização e financiarização, o centro histórico do Recife, que chegou a ter 5 bancos, bolsa de valores, sede de muitas grandes empresas, entrou em colapso. E nós fomos para o Porto Digital, ou nós fomos com o Porto Digital, são as duas interpretações, porque originalmente esse cluster ia ser criado vizinho à Universidade Federal, a 12 quilômetros de distância, a oeste, bem mais para dentro do continente. Esse movimento foi para o Porto Digital para reviver esse centro da cidade, levando pessoas para trabalhar lá. Esse é uma espécie de uma micro-história do Porto Digital que articula agentes públicos, privados, do terceiro setor, da academia, de todas as facetas da sociedade de Pernambuco, e que hoje é como se fosse uma unanimidade por aqui e onde se estuda recuperação de espaços históricos, econômicos e sociais, quando se fala de como a gente pode reviver um desses espaços usando negócios limpos, que não poluem, que só dependem da atividade cerebral e de articulação social humana. Nós estamos falando de 22 anos, hein? Consegue imaginar o que era o Brasil nesse contexto de tecnologia, de sociedade? Olha só como uma construção de longo prazo ela é super importante aqui. Silvio, vamos pegar o exemplo do Porto Digital para falar um pouquinho sobre essa última parte da tua fala que mostra o envolvimento, né? O trabalho do coletivo, das entidades privadas, públicas, sociedade civil. O que o Porto nos ajuda? E aí, uma perspectiva agora de Brasil, o que o Porto nos ajuda a entender e aprender sobre o coletivo desenvolvendo soluções, seja de negócios, seja de urbano, tecnologia, para o todo, assim, o que o Porto pode servir, como que ele pode servir de exemplo para o Brasil? A coisa mais fundamental, o exemplo mais fundamental que a gente pode tirar da experiência do Porto Digital até agora é talvez simples demais até e negligenciada sistematicamente em países que têm uma política de efemérides. Faz um negócio aqui, faz um negócio ali, dá um pingo aqui, troca de mandato acolá, e onde você tem eleições a cada 2 anos que basicamente contaminam toda a política pública, não por causa das eleições, que são preciosas e fundamentais do ponto de vista da representatividade democrática, mas porque a profundidade das trocas dentro do serviço público é muito grande. A gente deveria ter um serviço público mais profissional e mais estável e trocar só as camadas de decisão política e não de decisão executiva do que é feito. Para fazer uma coisa como o Porto Digital, e veja, abrindo um parênteses aqui, essa cidade onde nós estamos aqui, o Recife, tem quase 500 anos. O porto que se estabeleceu no lugar, que se estabeleceu no centro do Recife, ele levou uns 300 anos para ser o que ele era. E ele levou uns 50 anos para ele deixar de ser o que era. Então, esse círculo, ou essa elipse do Porto Digital, de nada para glória, de volta para nada, e um nada extremamente conturbado socialmente, com invasões, com comunidades, com pobreza, com drogas, com uma sociedade extremamente depauperada e fragmentada no centro da cidade, levou muito tempo para chegar lá. Isso não se resolve por decreto, não se resolve no mandato, não se resolve com uma medida e nem se resolve só com dinheiro. Por mais dinheiro que você jogue, não se resolve. Você tem que redesenhar a malha social. Para redesenhar a malha social, você literalmente tem que trazer todo mundo. Tem que ser um projeto de sociedade. Não pode ser um projeto de mandato. Não pode ser um projeto de Estado. Tem que ser um projeto de sociedade. Para ser um projeto de sociedade, ele leva tempo para ser articulado, ele leva tempo para ser executado e ele perpassa mandatos. 6 governadores já passaram pelo Porto Digital. Outros tantos prefeitos, dezenas de secretários de tudo que é coisa, e o Porto Digital continua lá, no sentido particular de que ele é uma política pública com a participação e financiamento parcial do Estado de Pernambuco, da Prefeitura da cidade do Recife, de órgãos internacionais, do governo federal, que está sendo tocado por uma comunidade inteira de múltiplas instituições para recuperar uma cidade. Isso não se faz com pouco tempo, nem com pouca gente, nem sem rede.
nem sem muita articulação. Todos os problemas que um país tem, seja de preservação da democracia, de melhoria da qualidade da educação, de maior largura e profundidade do sistema de saúde, de mais segurança, de mais desenvolvimento, de maior desenvolvimento e melhor desenvolvimento econômico, social e pessoal para todos os brasileiros, são problemas de longo prazo. O plano do Porto Digital é um plano de 50 anos. O núcleo de gestão do Porto Digital foi desenhado para atuar durante 50 anos e, nesses 50 anos, levar 50 mil pessoas para trabalharem em tecnologia no centro do Recife. Nesse sentido, a gente está um pouco atrasado. Se a gente fizesse uma conta de 1.000 pessoas por ano, linear, mas essas coisas não são lineares, elas são exponenciais. A gente tinha 50 pessoas no primeiro ano, tinha 200 no segundo, tinha 500 no terceiro, tinha 15 mil agora. Talvez a gente consiga 20 mil daqui a 2 anos, 30 mil daqui a 5 anos. Talvez a gente chegue em 50 mil muito antes. Mas a gente só pode deixar de prestar atenção nesse trabalho como sendo uma preocupação da sociedade quando ele tiver condições de se sustentar sozinho. Quando esse cluster socioeconômico ele pagar impostos o suficiente para remunerar a sociedade que, através do governo, dos governos, investiu nele, para que esse imposto consiga transbordar para o resto da sociedade como um todo. Eu gostei muito do termo em rede que você utilizou, né? O governo é importante, a política pública é importante, mas um projeto não pode depender do governo, depender dos ciclos dos governos, né? Isso é muito importante, isso depende muito de rede. Silvio, vamos pegar um pouco agora o norte da nossa conversa aqui é inovação, e a gente é um belo exemplo de inovação em vários aspectos que você acaba de nos dar. Inovação é um assunto que acaba sendo, a gente acaba discutindo muito aqui no mundo corporativo, né? Transformação digital e tal. Mas quando a gente leva isso para um país, em outras palavras, quando a gente situa o Brasil do ponto de vista de inovação, nós somos inovadores, nós temos um atraso, nós temos desafios. Como que você enxerga hoje o nosso momento quando o assunto é inovação, inovação associada à tecnologia, a empreendedorismo e outros temas? Bora definir primeiro o que é inovação, porque aí a gente pode dizer se o Brasil é inovador ou não. Inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado, seja lá qual for o mercado, inclusive de crenças, né? Lidando aí com o fato de que há várias propostas de crença que querem convencer você a aderir a alguma delas. Inovação é a mudança de comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Se você olhar nesse sentido, o Brasil tem mega inovações de classe global, como o Pix. O Pix foi introduzido no fim de 2020, em dezembro de 2020, e em basicamente 2 anos se tornou o meio de pagamento do Brasil. Eu estava hoje conversando com uma das minhas filhas e ela estava me dizendo: chegamos ao ponto em que não dá para comprar picolé na praia para as crianças sem pagar com Pix, porque o moço da carrocinha de picolé não tem mais troco. Você olha para ele e dá uma nota de 20 para pagar R$ 12 de picolé. Ele diz: moça, a senhora já ouviu falar do Pix? Veja, isso é a classe da mudança. É a classe da mudança. Mudança no comportamento de agentes no mercado. Qual que é o problema que nós temos no Brasil? Pix deveria ser uma tecnologia para a gente exportar para o mundo. Por que para exportar para o mundo? Quando você olha para o mercado de tecnologia de informação, em particular o mercado de software, o Brasil é um mercado gigantesco, mas é só 1,5% do mercado global. Se a gente olhar para fora do Brasil, 98,5% do mercado de software não está aqui no Brasil. Então a gente deveria estar fazendo alguma coisa lá para fora, não é? Mas o que a gente faz? A gente, de uma certa forma, se conforma de fazer para o Brasil. E aí está uma explicação para o problema de, globalmente, o Brasil ser muito pouco inovador e ser reconhecido apenas por umas poucas coisas. Um exemplo, a Embraer. A Embraer é oriunda de um esforço parecido com o Porto Digital. Veja, entre o dia que começou a ter aula no ITA, que é a escola que começou a formar as bases de conhecimento, de tecnologia, de práticas, de experimentos para fabricar aviões lá na frente, do dia que começaram as aulas até a Embraer
ir para a Bolsa de Valores foram 50 anos. Tem uma razão para a gente pensar em longo prazo quando a gente pensa em Porto Digital. Se você olhar, a revolução dos aviões da Embraer, da classe E ou da classe 190 dos aviões da Embraer, 170, 190, é imensa. O Brasil domina as rotas aéreas de pequeno porte e médio curso no mundo inteiro. Não tem quem consiga competir com a Embraer. Quem conseguia era a Bombardier, com subsídios, e foi adquirida pela Airbus, porque não conseguia mais ter os mesmos subsídios que precisava para competir com a Embraer, que não tem subsídios. Então, nós temos exemplos brasileiros, e eu vou dar só um aqui para a gente não ficar descrevendo empresa após empresa. Nós temos alguns poucos exemplos brasileiros que são de classe global. Inovação que cria retornos em escala para o país de onde ela sai é inovação global. Nós vivemos no mercado global. Se eu e você procurarmos à nossa frente aqui, nessa live que nós estamos gravando, nesse podcast, quantos equipamentos que nós estamos usando foram feitos por empresas brasileiras e tecnologias brasileiras no Brasil para o mundo, a resposta é nenhum, pelo menos na minha frente. Não tem os microfones, câmeras, laptops, tablets, smartphones, absolutamente nada. Nós perdemos certas ondas. Nós resolvemos entrar por um certo caminho na onda do que poderia vir a ser o conjunto de tecnologias para a inovação digital e nos perdemos lá. Resolvemos escolher hardware durante muito tempo. Exatamente a parte mais difícil, mais cara, mais complexa. Enquanto países como a Índia escolhiam software. O resultado é que a Índia exporta 100 vezes mais software do que o Brasil e está em todos os principais mercados do mundo, com uma transferência para dentro da Índia de mais de 200 bilhões de dólares por ano como função da exportação de software por eles. Nós não conseguimos fazer nada nem perto disso. Talvez 2 bilhões de dólares seja a conta brasileira hoje. Isso dá uma ideia, talvez para a gente aqui, do que é inovação hoje. Inovação hoje é você criar a partir de algum lugar, mas criar para ter impacto no mundo. Usar os seus problemas locais para, de uma certa forma, prototipar para o mundo. E mais ainda, e mais radicalmente, tentar o tempo todo descobrir que problemas o mundo tem que nós também temos, para não ficar fazendo jabuticabas brasileiras. Olhar para o mundo todinho tem esse problema daqui. Como é que a gente consegue resolvê-lo a partir do Brasil? Porque aí a gente começa a criar trabalho, emprego e renda em função da economia global e não restrito à nossa economia local, por maior que ela seja. Agora, Silvio, aqui tem uma junção de várias coisas. A gente volta ao mesmo ponto. Tem política pública, tem governo, tem iniciativa privada. Sim. Quando a gente começa a olhar para soluções, o desafio está muito claro, onde você começa a enxergar que tem um foco de mudança, organização nesse sentido, ou não necessariamente, a gente está nem no começo do caminho. Me dá uma perspectiva nesse sentido, assim, das ações que a gente começa a tomar como país para lidar com essa situação que você descreveu agora. Primeira ação é educação de classe global. Veja, nós temos um problema brasileiro que nós temos que tratar mais cedo ou mais tarde. E quando nós começamos a tratar, vai levar décadas para a gente chegar par e passo com as economias que são do nosso tamanho, mas que não têm a nossa desigualdade, que é a gente ter um sistema nacional de educação de classe global. O Brasil precisa de um sistema único de educação, como tem o SUS. É claro que o SUS precisa ser muito melhor financiado, mas a ideia do SUS, a operação do SUS, a existência do SUS, como a gente viu na pandemia, foi absolutamente fundamental para evitar uma catástrofe no Brasil que poderia ter sido de proporções absolutamente monumentais, muito maiores do que já foi a pandemia no Brasil. Uma coisa horrível. Imagine o custo para o país de você ter educação ruim ou inexistente em muitos lugares. O custo é mais prisões, mais vagas nas prisões.
O custo é uma produtividade em serviços que é mais ou menos constante nos últimos 60 anos. Nos últimos 60 anos, a economia global foi se tornando cada vez mais uma economia de serviços. Isso quer dizer pessoas que têm que ser capazes de entender manuais e operar instrumentos, sejam eles físicos ou digitais, que realizam ações locais ou à distância. A gente ainda tem no Brasil um sistema de saúde onde quase a totalidade das escolas é de tempo parcial. Darcy Ribeiro já dizia há 50 anos, e Paulo Freire há mais tempo, que é impossível você ter um sistema de educação mesmo que é em tempo parcial. Você vai para a escola de manhã e faz o que à tarde? O que as crianças ficam fazendo à tarde? Será que todo mundo tem pais que tem educação suficiente em casa para conduzir o processo de resolução de exercícios, de fazer experimentos, de fazer trabalho de casa? A resposta é não. Esses pais não foram educados para isso. E mesmo que tivessem sido, a própria evolução do conhecimento e dos métodos de aprendizado vai deixando os pais desatualizados. Como se não bastasse, mesmo que eles tivessem o tempo e o conhecimento e a prática, eles têm que trabalhar. Nós precisamos redesenhar a educação do país inteiro. Hoje é inadmissível para você competir globalmente em qualquer coisa que pareça com inovação ou em qualquer coisa que pareça até com produção e serviços, é simplesmente inadmissível que você saia do ensino médio sem falar inglês fluentemente. Há quantos anos nós estamos disso no Brasil? Provavelmente décadas. Mas nós, se não começarmos agora, estaremos há décadas do dia em que começarmos. E esse é o problema. Nós temos que ter línguas, português e matemática bem falados, bem lidos, entendidos e bem escritos por todos. Nós temos que saber lógica para argumentar. Nós temos que aprender a codificar. Código é uma espécie de novo inglês, é uma nova língua estrangeira para todas as profissões. Se a gente não sair da escola, no ensino médio, sabendo português, inglês, matemática, lógica e código, nós seremos alunos com dificuldades no ensino superior. Consequentemente, pouco competitivos no esquema global das coisas, tanto para as empresas quanto para nossas próprias profissões e carreiras no futuro. Aliás, um futuro que é presente agora. Isso não é um problema do amanhã, é um problema de hoje. Mas para resolver isso, são décadas de trabalho. Silvio, eu tenho conversado muito. Aqui a gente parte para uma outra, para um outro bloco que tem uma relação direta aqui, que é mão de obra qualificada, profissional qualificado, né? Eu converso muito com os presidentes de empresas de tecnologia, SAP, Oracle, IBM e outras, e todas essas empresas precisam, elas necessitam ter os seus programas de treinamento e de inclusão do ponto de vista de conhecimento por causa da formação, né? O que as entidades privadas fazem hoje contribuem nessa nossa discussão, né? Novamente, está muito claro que aqui é todo mundo trabalhando junto, mas o esforço das grandes companhias que estão aqui, que são brasileiras, que não são brasileiras, causa algum tipo de movimento nesse sentido, de formar profissionais com essas características que você descreveu? Sim, causa um efeito muito bom, mas remedial. Nós temos um problema fundacional, nós temos um problema nas fundações. São mais de 5.500 municípios, dos quais talvez 1.000 tenham um ensino fundamental minimamente competente. Não é mais do que isso. Depois, são 27 estados, dos quais talvez 4 ou 5 tenham um ensino médio minimamente competente. E eu estou falando minimamente competente. Depois você tem toda a parafernália do ensino superior, travado em grades curriculares, formando ainda, treinando pessoas para o passado. As empresas públicas, privadas, nacionais e internacionais entram para consertar ou para tentar consertar esse estado de coisas
e ter profissionais que entendam do que é uma empresa contemporânea, do que são métodos modernos de administração de negócios, o que são mercados em rede, o que são plataformas digitais e digitais, o que são efeitos de rede, o que é competir no mundo usando redes sociais, usando plataformas, infraestruturas, serviços, mecanismos de conexão, relacionamento e interação no mundo social, no mundo digital. O que é a revolução industrial, a nova revolução industrial, indústria 4.0 e assim por diante. O que vai ser inteligência artificial aplicada no processo de gestão das empresas e tratamento de informação. Nada disso, na prática, você aprende do ponto de vista de uso efetivo nos negócios, na vasta maioria, quase a totalidade das universidades. E isso não acontece em boa parte porque você não sai do ensino médio preparado para isso, e você não sai do ensino médio preparado para isso porque você não teve a base no fundamental. Educação é um processo de longo prazo. Formar um profissional competente leva pelo menos dos 5 aos 25 anos. São 20 anos para formar uma pessoa. É muito mais tempo para você estruturar o processo que faz isso. Mas, de novo, ou a gente começa agora, ou a gente não fica pronto, ou minimamente pronto nunca. As empresas continuarão fazendo o seu trabalho remedial, mas elas não vão resolver o problema. Quem resolve o problema é política pública estruturada por longo prazo. Não dá para você consertar em semanas ou meses de treinamento o que foi 20 anos de má formação na escola fundamental, média e superior. Ô Silvio, enquanto você fala sobre o remedial, né, eu tô lembrando aqui também da parte, a gente mencionou as empresas privadas, da parte dos fundos de venture capital, né? O Brasil ele tornou-se um celeiro aí de muitos unicórnios, de muitas startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, e em tese também deveria ser um movimento para contribuir nessa discussão, mas de novo, é remedial também, né? Se a gente Também. não fecha na política pública, é remedial. Silvio, tem. Veja, não adianta, só para a gente comentar aqui, não adianta você dizer, tem 50, 70, 100 escolas de qualidade. Se nós queremos um país menos desigual, e desigualdade é uma raiz fundamental para o caos socioeconômico o tempo todo, inclusive uma das bases fundamentais para o populismo vindo de todos os lados, nós temos que levar em conta que 85% das matrículas no fundamental e médio combinados estão no ensino público. Ou você resolve o ensino público em escala, ou nós perpetuamos a desigualdade em escala também. E depois não adianta a gente vir com programas de equidade, disso, daquilo, na hora de entrar nas empresas lá na frente, porque por mais que seja, sempre vai ser pouco. Você terá perdido um número imenso de brasileiros e brasileiras no caminho, de maneira irrecuperável. É uma situação de enxugar gelo, literalmente, né? Por isso que Literalmente. volta ao início que a gente estava falando do longo prazo. Ô Silvio, eu acho que está muito dado aqui o desafio, né? Eu acho que quando a gente contextualiza a inovação, os desafios que existem aqui, educação no centro. E agora, para terminar, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre. Eu não gosto de usar o termo revolução, porque revolução, enfim, mas a gente está às vésperas de muita coisa que vai acontecer ainda a partir da tecnologia, né? Computação quântica, que a gente ainda nem sentiu o potencial dessa tecnologia. Já falamos muito sobre 5G, tem várias outras em discussão. Você mencionou o mundo digital. Para dar um pouco da dimensão da urgência dessa nossa conversa, o que você destacaria aí para os próximos anos, os grandes marcos de transformação a partir da tecnologia, que só vai, de certa forma, agravar um pouquinho essa conversa e acelerar essa urgência? Agrava a conversa, acelera a urgência, mas cria um mundo inteiro de oportunidades. Se a gente se prepara para isso, é um mundo para a gente ir para lá. Vamos falar de duas coisas aqui. Tem um estudo que começou a ser feito no começo da década passada, em 2012 aproximadamente, que olha para o trabalho como sendo padrões de comportamento humano, aprendizado de máquina e robótica. Esse trabalho é um trabalho extremamente interessante, feito por pesquisadores de múltiplas universidades do mundo, replicado aqui no Brasil pela FGV, no Rio, pela Universidade de Brasília, em Brasília. E esse trabalho mostra basicamente o seguinte: por causa dos processos de informatização e automação combinados
por baixo com inteligência artificial e por cima com dados que são providos pelas próprias pessoas trabalhando, o impacto desses processos de informatização e automação no trabalho vai ser, no caso do Brasil, o deslocamento de 15% da força de trabalho nos próximos 15 anos, medindo a partir de 2020. 2020 a 2035, 15% da força de trabalho do Brasil será deslocada. O que isso significa? O que significa que deslocamento? Não é que não se precisará de gente, mas no lugar onde tinha uma pessoa montando rodas no carro, vai precisar de um programador para o robô que monta a roda. Sai o montador de roda, entra o programador do robô que monta a roda. Porque essa montagem é mais precisa, mais rápida, mais segura, mais um bocado de coisa. Isso exige levantar a barra de competências e habilidades do capital humano naquele mesmo ponto. Ele continua sendo necessário no mesmo ponto, mas fazer uma coisa completamente diferente. Isso, quando não, ele é completamente deslocado. O que isso implica? Isso implica na necessidade, nesses próximos 15 anos, da gente reeducar do ponto de vista de fundamentos e retreinar do ponto de vista de processos e métodos de fabricação de coisas, por exemplo, e de operação de ferramentas e instrumentos em escritórios, a gente retreinar e reeducar 15% da força de trabalho brasileira. Esse é um problema agora, tá certo? E não estamos falando de novas oportunidades. Isso já está acontecendo agora. Mas vamos falar também de novas oportunidades. 5G vai criar um conjunto de oportunidades globais de negócios, tanto modificando o que existe, quanto criando novas oportunidades e destruindo coisas que existem hoje e não vão ser necessárias depois, daqui a 15 anos também, em 2035, a expectativa é que o impacto de 5G na economia global seja 13,5 trilhões de dólares por ano. Isso é 11 vezes o PIB do Brasil. Imagine o tamanho dessa mudança. Imagine o conjunto de oportunidades. Isso muda o que é indústria, o que é serviços, o que é sinal de trânsito no meio da rua, o que é ser um motorista de caminhão, de ônibus ou de táxi. Isso muda tanta coisa ao nosso redor e cria tantas novas oportunidades que é quase impossível a gente descrever, mesmo que esse podcast fosse durar 2 dias. Mas isso quer dizer o seguinte: tem um mundo inteiro de coisas para a gente aproveitar se a gente entender quais são os problemas, quais são as oportunidades, quais são as competências, o saber, quais são as habilidades, o saber fazer, que é preciso que pessoas, grupos e empresas, e em certos casos regiões inteiras de negócios como o Porto Digital, estados como Pernambuco, países como o Brasil, tenham que ter e olhar estrategicamente para criar as condições de ter nesse período de tempo. Vamos deslocar 15% do capital humano. Ao mesmo tempo, vai se abrir uma economia, olhando só para 5G, vai se abrir uma economia de 13,5 trilhões de dólares por ano. Olhando a dinheiro de hoje, são quase 80 trilhões de reais por ano. Isso é tanta oportunidade que a gente deveria estar ensimesmado no momento de não estar fazendo alguma coisa na classe país, como estratégia de nação, para estar perseguindo alguma coisa do ponto de vista de oportunidades, de objetivos, de meta, nesse espaço empreendedor que se abre agora. Eu acho que fica um convite aqui também. Eu acho que eu sempre trago aqui no Habitability a nossa responsabilidade individual nisso tudo, né? Porque às vezes a gente mira muito na política, no governo, mas é sobre reinvenção aqui em todos os aspectos, né? Nossa Sim. reinvenção como ser humano, como pessoa, sobre as nossas habilidades. Eu acho que isso está muito claro aqui. E tem uma relação direta. Vários outros episódios do Habitability a gente já falou sobre mobilidade elétrica, internet das coisas, carros autônomos, cidades inteligentes. E tudo isso só se mantém em pé, de novo, né, nessa base que a gente falou que é a educação e com a tecnologia aqui, né, com a inovação sendo produzida e feita aqui. Silvio, mais uma aula. Queria super agradecer. São 34 minutinhos que passaram voando. Obrigado. E obrigado também por estar conosco nesse projeto Habitability, viu? Um grande prazer e até a próxima a todos e a todas.
Pessoal, muito obrigado. Você que já acompanha o Habitability frequentemente, você que está chegando agora, tem uma série todinha para maratonar com vários outros assuntos. E é isso, nos vemos no próximo episódio. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba.